Descubra como provocar órgãos internacionais em casos de violação de direitos humanos, especialmente em situações em que o governo do seu país esteja contra você ou a sua causa. Você, como emissário da dignidade humana, enfrentando todos os desafios e transformando os problemas da vida em oportunidades de forma precisa e técnica. É o que tem acontecido com casos levados à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por violações na América, principalmente quando cometidas por ação ou negligência dos Estados. O Brasil, inclusive, já recebeu, reconheceu e assumiu ter cumprido 8 sentenças da Corte por condenações por violações a direitos humanos em diversos períodos da história nacional. Veja, assistindo a este vídeo, você poderá transformar os seus horizontes para que amplie as suas perspectivas na solução de demandas concretas, na diversificação profissional ou no aprofundamento de seus estudos para os melhores concursos públicos, além de viabilizar a atuação em âmbito internacional. O vídeo dá continuidade a várias criações gratuitas que tenho apresentado aqui nos canais do Facebook, Instagram, YouTube e outros. Como é dando que se recebe, compartilhe alegremente estes conteúdos, meus estudos e a minha prática e receba a sua atenção, envolvendo a energia para continuar me aprofundando e utilizando o direito como um verdadeiro instrumento de pacificação social, lógico que capaz de reduzir ou evitar o sofrimento humano. Já são mais de 300 vídeos para você, com 3 canais e muita força para continuarmos juntos. É um material que certamente vai alavancar suas oportunidades na vida, seja pelo modo dinâmico em formato de vídeos que podem ser facilmente reproduzidos, seja pela autenticidade dos documentos que utilizo para deixar você cada vez mais afiado. Sou Clóvis Renato, professor e advogado que atuo na universidade desde o doutorado em Direito e na defesa como advogado de causas sociais. Eu já participei, inclusive, como assessor técnico em 2 conferências internacionais do trabalho na Suíça, na Organização Internacional do Trabalho, e é importante que esses títulos não demonstram, mas o importante é que eu sou como você, que está sempre interessado em aprender, criar e praticar, vivendo uma vida cheia de significado. Antecipo aos que estão participando dos meus cursos que o curso de combate ao assédio moral, com base na convenção da OIT e na recomendação da OIT de 2019, também com jurisprudência nacional, modos de peticionamento, ele já está pronto e vai ser relançado para novas turmas em breve. Acompanhe nossas redes sociais e deixe seu contato para ser avisado. Lembro, se você não recebeu o convite, se inscreva lá no site, você entra em clovisrenato.com.br, Clovis é com I, né? E receba também o seu brinde gratuitamente. É um material incomum, especialmente pela abordagem com fins práticos e disponível para você. Agradeço especialmente aos meus 280 alunos que participaram do curso de Relações Internacionais com base nos direitos sociais, com colegas de mais de 6 países. Obrigado, obrigado, muitíssimo obrigado. Eu continuo realmente surpreso com a quantidade de pessoas que apreciam o material que eu tenho produzido com esse tema e que eu valorizo profundamente. Tudo bem aos que discordam, podemos crescer juntos. Hoje eu sigo pelo aprofundamento sobre o modo que você, seus clientes ou organizações podem peticionar junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nós estamos tomando como base um documento que foi emitido pela própria Organização dos Estados Americanos, que está disponível no site da Corte e da Comissão, mas principalmente no site da Comissão, que você pode ver como peticionar. Nós estamos, inclusive, estendendo isso para a gente ir comentando, porque é muito interessante que mais e mais pessoas se envolvam com essas matérias, muitas vezes, diante de várias situações de desprezo até da dignidade da pessoa humana por algumas posturas político-ideológicas, né? E que às vezes assumem os governos e passam a governar não para o povo como um todo, né? Para garantir os direitos fundamentais, mas
para certas alas. E é nesse momento que é importante que você cada vez compreenda mais sobre os direitos humanos e deixe, tenha a sua participação para que eles não sejam a cereja do bolo, mas que eles sejam a parte fundamental, o eixo central, o jus cogens de todas as relações. E deve estar se perguntando agora, né? Já que em outro vídeo, para quem está acompanhando, nós falamos da visão geral dos direitos protegidos, né? Então você deve estar se perguntando quais são os direitos protegidos no Protocolo de São Salvador. O Protocolo de São Salvador, ele protege os direitos econômicos, sociais e culturais, como por exemplo o direito à educação, à liberdade sindical, à previdência social, à saúde, ao meio ambiente saudável, à alimentação e aos benefícios da cultura, por exemplo. Embora o protocolo proteja todos esses direitos e a comissão possa formular observações e recomendações a respeito de todos eles, o direito à educação e à liberdade sindical são os únicos sobre os quais a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos podem pronunciar-se em resposta a uma petição individual apresentada contra um Estado. Veja, educação e liberdade sindical. É muito relevante pensar nisso porque há um foco muito ligado apenas à Organização Internacional do Trabalho, à Organização das Nações Unidas. Se discute que a OIT é uma agência, que em caso de descumprimento ainda vai para a Assembleia Geral da ONU. E aqui nós já temos uma Corte Para-América que está se dizendo claramente que tanto a Comissão quanto a Corte podem e devem julgar questões ligadas, por exemplo, à liberdade sindical. Algo que precisa, não é, de pessoas que conheçam, talvez seja você o profissional contratado para fazer isso, para mostrar, para demonstrar, né, como, por exemplo, entidades e pessoas podem se defender de eventuais ataques político-ideológicos, né? Então, com relação aos demais, o que proíbem os demais tratados interamericanos de direitos humanos? Veja, esses tratados como um todo, eles têm como o objeto reafirmar a proteção e desenvolver o conteúdo dos direitos humanos garantidos pela Declaração Americana e pela Convenção Americana. Eles proíbem, entre outros, os seguintes atos, por exemplo, a tortura ou o tratamento cruel, desumano ou degradante. O Brasil, inclusive, já recebeu condenações, como no caso Gomes Land, que a gente tem um vídeo só para isso. O restabelecimento da pena de morte nos países que a aboliram, né, que estão voltando, situações que têm que ser apresentadas à comissão, à corte, que não pode por causa dos tratados. A violência física, sexual ou psicológica e a discriminação contra a mulher. O desaparecimento forçado, e lembrando aqui no caso da mulher, que teve decisão, inclusive, que ensejou a Lei Maria da Penha aqui no Brasil, né? Outra situação, desaparecimento forçado, o caso Gomes Land, da guerrilha do Araguaia, o Brasil teve, inclusive, condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Outros direitos, como a discriminação contra as pessoas com deficiência. Veja, muitas vezes ela pode vir, inclusive, em loco para observar como tem feito, e muitas vezes aqui no próprio estado do Ceará e outros estados já houve visitas, né? Nem todos os estados membros da OEA ratificaram todos os tratados. Você pode encontrar os tratados que a gente está apresentando aqui e as suas ratificações pelos estados no endereço eletrônico da CIDH. É bem fácil, é www.cidh.org, e lá na comissão você vai poder encontrar, né, e na corte também poder encontrar quais são os tratados. No outro vídeo a gente inclusive falou da situação da Trindade e Tobago. Teve um período que ela ratificava determinados tratados, depois ela denunciou, e que a corte continuava competente, e a comissão, pelo período da ratificação, não é? Agora vamos seguir pelo passo a passo conforme o guia para apresentar uma petição, que é exatamente o documento que a gente está utilizando hoje, elaborado pela OEA. Né? E você deve estar se perguntando em que situações a comissão pode intervir, se é preciso iniciar algum processo judicial antes de recorrer à comissão. E aí, logicamente, em regra, lembre-se, regras e exceções. Em regra, tem-se que ter começado um processo local, essa jurisdição seria complementar, não é o suplementar. A comissão só pode, né, em tese, examinar uma denúncia depois que forem esgotados os recursos judiciais internos em conformidade com a legislação vigente no estado envolvido. Mas o que significa então esgotar os recursos judiciais internos?
significa que antes de apresentar uma denúncia à comissão, a pessoa deverá ter buscado uma decisão nos tribunais nacionais sobre a situação que ela está denunciando. Uma pessoa, por exemplo, esgota os recursos internos quando o Poder Judiciário emite uma decisão no caso de última instância. Mas você deve estar se questionando, então isso é inviável, né? E quando não for possível esgotar os recursos internos, né? Aí você deve fazer uma preliminar na petição. Daí é importante contratar advogados profissionais capacitados nessas matérias, e você que está se capacitando tem condições, né? Pessoas que tenham ao menos lido, visto esse tipo de vídeo, né, para que eles possam fazer isso, porque tem que fazer uma preliminar. Se o Estado claudicou, usar precedentes da própria corte, situações de recomendações pretéritas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, jurisprudência, às vezes, da CIJ, né, dessa Corte Internacional de Justiça, já para usar como precedente internacional, de algum tribunal de direitos humanos que tem na Europa, tem na África, pode usar até jurisprudência do Tribunal Penal Internacional. E você aqui no Brasil, por exemplo, você tem até o caso Damião Fernandes, Damião Ximenes Lopes, que aconteceu em Sobral. A gente tem um vídeo também explicando direitinho o caso Damião Ximenes, e nele você vai encontrar uma situação em que exatamente o Estado, a comissão aceitou a denúncia, porque o Estado estava exatamente como se fosse prevaricando, sendo negligente, né? Agindo de forma desidiosa com relação ao caso. E por isso a matéria foi para a corte e ficou demonstrada que a mora do Estado implicou em uma condenação. Tanto foi condenação de obrigações de fazer como obrigações de pagar. E você tem um vídeo só sobre isso, você pode procurar no nosso canal. Então, diz aí que quando não for possível esgotar os recursos internos, devem-se explicar os motivos, pois a regra do esgotamento prévio dos recursos internos admite exceções. Ou seja, o seu advogado, o advogado da sua organização, ele vai fazer uma preliminar, não é, dentro da petição, que ele vai endereçar para a comissão, que é lá em Washington, lhe qualificar direitinho e vai dizer a que ele vai, uma denúncia por violação de direitos humanos, conforme o tratado A, B, C ou D, contra o Estado tal. Aí vem a primeira preliminar. Preliminar do não esgotamento, né, dos recursos judiciais internos. Aí vai explicar, decide, coloca uma jurisprudênciazinha e vai dar certo. Com certeza já aconteceu e pode acontecer de novo. Mas, para a gente não entrar em muitas delongas, você deve estar se perguntando, né? Que recursos judiciais internos devem ser esgotados? Em regra, os recursos judiciais internos que devem ser esgotados, por exemplo, são aqueles adequados e eficazes, né? Então, às vezes você pensa em sentido amplo, não poder judiciário em sentido estrito. Teve casos, inclusive, de não iniciarem inquéritos judiciais, as denúncias ao Ministério Público não terem ensejado ações judiciais em caso de violações. Daí se percebeu a desídia do Estado e a comissão recomendou e não foi cumprido, depois foi para a corte e o país, por exemplo, no caso do Brasil, em situações algumas delas, ele foi condenado. Importante, né, um recurso que você entender, né? Um recurso judicial, ele é adequado quando a sua interposição pode proteger o direito que se alega ter sido violado. Por exemplo, no caso de um desaparecimento forçado, a ação de habeas corpus é um recurso adequado. Um recurso judicial, ele é eficaz quando pode obter o resultado para o qual foi criado. Por exemplo, um recurso não é eficaz quando o Estado não assegura a sua devida aplicação por parte das autoridades judiciais ou quando há atraso injustificado na decisão. Quais são, então, né, as exceções ao esgotamento de recursos internos que eu acabei de falar há pouco, né? A comissão ela pode estudar uma solicitação em que os recursos internos não tenham sido esgotados quando, por exemplo, tome nota, as leis internas não estabelecem o devido processo para proteger os direitos que se alega terem sido violados. Digamos que a legislação interna, por exemplo, faça acolher a atitude arbitrária contra direitos humanos, contra jus cogens do Estado. Então é um caso que ela não vai esgotar nunca, porque a jurisdição do Estado vai seguir a legislação, a normatização do Estado. Não é? Então, nesses casos, ela pode acolher, não vai ter
como chegar ao trânsito e julgado de uma decisão se esse tipo de ação nem existe ou não vai caber. Outra situação é não se permitiu à suposta vítima o acesso aos recursos internos ou ela foi impedida de esgotá-los. Por exemplo, você precisa de informações necessárias. Aí entra, por exemplo, com um habeas data e, porventura, a legislação interna, casos que aconteceram com a lei de anistia, que está em um conflito com a decisão, como vai fazer se tem uma determinada lei que proíbe a exibição de certos documentos. Então, o Brasil, inclusive, foi condenado no caso Gomes Land e teve que cumprir várias disposições da sentença. Outra situação, se existe demora na emissão de uma decisão final sobre um caso e sem razões válidas que justifiquem esse fato, aconteceu no caso da Damião Ximenes aqui contra o Brasil. Uma outra situação interessante é exatamente situações em que houver a indigência tal da parte da vítima que, por exemplo, configure que ela não pode pagar advogados e os advogados, por exemplo, sejam exigidos legalmente sem que o Estado ofereça um serviço gratuito de assistência advocatícia. Por exemplo, nem todo canto tem defensoria pública, nem todo lugar tem advogado dativo, em nem toda situação a pessoa vai encontrar um advogado que vá voluntariamente ter a sensibilidade de entrar com esses direitos. E algumas legislações ainda impedem, nessa onda de evolução processual, de acesso à justiça. Então, nesses casos, na preliminar que a gente falou há pouco, deve-se colocar que não haveria a possibilidade. E parece uma questão lógica, né? Uma incongruência. Né? Como é que a pessoa não teve condição lá, essa pessoa vai fazer junto à questão do processo a nível da corte ou da comissão? Então pode ser que não tenha um advogado para atuar no dia a dia, mas você pode encontrar pessoas sensíveis que têm advocacia específica para trabalhar com os direitos humanos. Né? Então são situações diferentes, isso inclusive pode ser colocado também na preliminar. Não é? Então, outra situação relevante, né, e também se houver alguma decisão que já indefira de plano, logicamente você pode entrar com um pedido de reconsideração, que é aquilo como fosse no Brasil um tipo de embargo de declaração para caso de algumas situações importantes, aí você vai esclarecer essa situação. Né? Então, outra pergunta é, quando eu devo apresentar a minha denúncia? Logicamente que a denúncia ela deve ser apresentada dentro dos 6 meses que se seguirem a data da notificação da decisão judicial, que porventura foi definitiva e que esgotou os recursos internos. Né? Mas quando se trata da exceção do esgotamento dos recursos internos, o prazo de 6 meses não se aplica. Não é? Nesse caso, o pedido deverá ser apresentado dentro de um prazo razoável. Veja, razoabilidade, leia-se bom senso, tá? Bom senso. Por isso que é importante ter alguém que entenda e é importante que você esteja aqui assistindo, que você vai poder fazer essa preliminar. Lembrando sempre que toda regra tem exceções. As exceções estão inclusive previstas e já tem jurisprudências para utilizar para que a sua denúncia tenha um potencial altíssimo de ser recebida. Outra pergunta importante para a gente dar vazão ao nosso vídeo aqui hoje, né, é a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, elas podem rever decisões emitidas pelos tribunais nacionais? Olha que tem um caso aqui, inclusive no Brasil. Né? Diz aí a OEA que o fato de uma sentença judicial não atender aos interesses de uma pessoa não significa que os seus direitos humanos tenham sido violados. É lógico. A Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos têm competência para examinar possíveis violações dos direitos protegidos nos tratados interamericanos que versam sobre direitos humanos. Veja, é relevante entender a hierarquia, né? Nós já tivemos vários vídeos em que a gente falou de hierarquia, dessas normas, do controle de convencionalidade. Então veja que no Brasil, por exemplo, nós temos até o Supremo Tribunal Federal o controle de constitucionalidade, que vem pela via difusa, né, desde a primeira instância até o Supremo Tribunal Federal, que dá a última palavra sobre Constituição, ou o controle direto de constitucionalidade, em que a pessoa, quem tem legitimidade, lá nos termos do artigo 103 da Constituição aqui do Brasil, de 88, para ingressar com a ação, né, entra diretamente no Supremo, com aquelas ADIs, né, ADCs,
ou ADPFs, né? Lembrando, para quem não é do direito, a ADI é ação direta de inconstitucionalidade, a outra, né, a ADC, é a ação declaratória de constitucionalidade, e a ADPF é a arguição por descumprimento de um preceito fundamental, tá? Então é relevante entender isso dentro daquele rol de legitimados que você pode ver lá no artigo 103 da nossa Constituição. Bom, então outra situação importante é que já tem várias decisões, uma das mais conhecidas é o caso Gomes Land, né, que foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, fizemos vídeo sobre isso, em que o STF disse que os dados e aquelas pessoas estavam, por exemplo, que torturaram, estavam protegidos pela lei de anistia, que é uma lei interna. E meses depois o caso foi julgado, quando o Supremo disse isso, foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E quando ele foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que se alegou foi exatamente que há uma superioridade da Convenção Americana de Direitos Humanos, já que está ratificada pelo Brasil, não é, sobre a legislação interna. Não é? Então, logicamente, não poderia ser utilizada a lei de anistia para enfrentar essa convenção. Então, de fato, o Brasil encontra-se condenado. E, na verdade, a grosso modo, não há um conflito de decisão. A tendência real é que os tribunais nacionais sigam a jurisprudência internacional nessa mesma ordem. Lembrando, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, os tratados internacionais sobre direitos humanos, já que o artigo 5º, parágrafo 2º dizia que os direitos previstos na Constituição não afastariam outros direitos, veio o terceiro, dizendo que esses tratados internacionais sobre direitos humanos, que porventura fossem ratificados pelo Brasil e que viessem dentro dessa perspectiva, seguindo aquela forma, né, o tipo da emenda, né, aprovado, né, por um quórum, né, diferenciado de 3/5 em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, equivaleriam às emendas constitucionais ou às normas constitucionais. Então, logicamente que não tem como uma lei infraconstitucional ir contra um tratado. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, decidiu sobre a supralegalidade dos tratados que não tivessem sido ratificados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º. E não tinham, até porque esse parágrafo só foi inserido em 2004 com a emenda constitucional 45, né? Então, é importante você ver isso, é difícil ir contra, né, esses direitos, e é por isso que é importante termos uma ampliação da nossa visão, olhando materiais como esse que a gente está produzindo e conversando aqui, e que bom, não é? Agora vamos aí ao passo a passo de como peticionar, bem como iniciar, aí sabendo a sua condição, se peticionário ou vítima. Você tem que saber se é um advogado, uma organização, ou se você é a própria vítima que pode diretamente processar. Lembrando aí, conforme diz a OEA, os peticionários, né, ou peticionários, são essas pessoas ou grupo de pessoas que apresenta a petição, né, eles chamam doravante aí, os peticionários serão referidos como a parte peticionária, é assim que vai constar lá no processo, se você for pesquisar. E depois, a outra parte é a suposta, ou as supostas vítimas, né, a pessoa ou o grupo de pessoas supostamente afetadas pelos fatos alegados na petição. Veja, as supostas vítimas, elas devem ser, por exemplo, determinadas ou determináveis, ou seja, não pode ser algo em abstrato. No caso Gomes Land, por exemplo, nós vimos uma condenação pelo desaparecimento, depois antes disso, prisão, tortura de 70 pessoas. Veja, determinadas ou determináveis, né? O desaparecimento ficou para determinado, comprovado de 70. Tá? Então, sabendo qual a sua posição, agora é responder a sua pergunta. E aí, Clóvis? Como apresenta uma petição conforme o que pede, o que reza a documentação e os tratados e informes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Bom, primeiro, quem pode apresentar uma denúncia à comissão? Veja se você se enquadra. Qualquer pessoa, grupo de pessoas ou organização, no seu próprio nome ou no de terceiros, pode apresentar petições para a denúncia de violações dos direitos humanos contra um
ou mais estados da OEA. Veja, são situações que geralmente quem está ali atacando, quem está sendo desidioso ou quem está sendo arbitrário é o próprio governo, tá? Uma pessoa pode ser ao mesmo tempo parte peticionária e suposta vítima em uma denúncia, não é isso? Então, você vai se constituir como a parte peticionária em sua própria denúncia e a suposta vítima deve comunicar de imediato e por escrito a sua intenção à comissão, pois, como regra geral, a comissão se mantém em comunicação com a parte peticionária. Que é isso, tem que ter a comunicação, né, para saber os atos, o que está sendo pedido, pede mais provas, pede mais documentos, pede esclarecimentos. E a vítima vai se manifestar também, logicamente, né, se puder. Lembra que, no caso da Guerrilha do Araguaia, 70 vítimas desapareceram, não é, por ações militares que ficaram reconhecidas, inclusive, no relatório de cumprimento da decisão mandado pela República Federativa do Brasil. No caso aí de uma mudança de endereço ou de outro dado de contato, é importante notificar por escrito. Logicamente, é como se fosse um processo interno normal. Outra pergunta: a comissão ela pode manter em sigilo a identidade da suposta vítima? E o que eles respondem é que, em geral, quando a comissão se dirige ao Estado com relação a uma denúncia, ela deve comunicar ao Estado a identidade da suposta vítima, posto que o Estado deve saber quem é a pessoa afetada pelos fatos que estão referidos aí na petição de denúncia. Mas, também, como exceção, no entanto, se a pessoa tiver algum inconveniente, a situação, por exemplo, poderá ser levada à consideração da comissão. Lembrando, como é que a gente faz isso na petição? Mais uma preliminar ao mérito, né? Seria uma preliminar para justificar que não deveria ser identificado num primeiro momento, não é? Porque pode, por exemplo, prejudicar o trabalho, eles podem inclusive afetar pessoas que não tiverem uma proteção específica e colocar isso nos pedidos, tá? Em alguns casos, a comissão ela poderá proteger a identidade da suposta vítima nos documentos públicos, por exemplo, mediante a substituição do nome completo da pessoa por suas iniciais. E a solicitação de proteção da identidade da suposta vítima deve ser feita à comissão com uma exposição de motivos. Por isso que eu estou dizendo, faça uma preliminar, né? Na petição, outra pergunta que você deve ter é: a comissão pode manter em sigilo a identidade da parte peticionária? Falamos também isso, né? A lei era manter em sigilo a identidade da vítima, faça a preliminar e faça o pedido, justifique. E se é para também manter o sigilo, a mesma lógica do peticionário, não é? Lembra? Peticionário e vítima. Claro que pode. A comissão pode manter em sigilo a identidade da parte peticionária se isso for expressamente solicitado. No entanto, se a parte peticionária e a suposta vítima forem a mesma pessoa, a comissão comunica ao Estado a identidade da suposta vítima. Não é? No entanto, se a pessoa tiver algum inconveniente a respeito, a situação poderá ser levada à consideração da comissão. Lembre-se, faça preliminares, faça pedidos, seja preciso, cirúrgico, técnico para essas questões. Conheça de direitos humanos, conheça do sistema interamericano, conheça das jurisprudências, faça a sua parte, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Seguindo, em que idioma eu devo apresentar a minha petição? E aí, o que diz a Corte, né? E a Comissão? Os idiomas oficiais da Comissão Interamericana de Direitos Humanos são o espanhol, o inglês, português e francês. E, como regra geral, a petição deve ser enviada no idioma utilizado no Estado. No entanto, se existir algum problema para a apresentação da petição em um desses idiomas, a situação poderá ser levada à consideração da comissão. De qualquer forma, é importante ter presente que, caso a comissão decida dar início à tramitação da petição, esta deverá ser encaminhada ao Estado no seu idioma oficial. Por isso, se a petição não estiver redigida nesse idioma, a comissão poderá exigir que seja traduzida. Veja, no caso do Brasil, o Brasil é português, pode mandar uma petição em português, não precisa mandar traduzir. Não precisa contratar um tradutor, ou seja, o modelo, o modus operandi não é complexo, não é?
tão complexo. Você que está estudando, que sabe fazer petições, vai fazer essa petição e vai conseguir prosperar a nível de ter conhecimento. E a nível de prosperar com relação ao direito, aí é a questão de provas e como você demonstra o que está acontecendo. Outra pergunta relevante é: eu preciso de um advogado ou de uma assessoria jurídica para apresentar a minha petição? É o que eu falei, não é? O que eles dizem? Não! Mas, é o que eu falei, como você às vezes sozinho fazer sem ter essa noção de pesquisar jurisprudência, de usar melhor a linguagem jurídica. Então, apesar de ser possível postular sozinho, né, o jus postulandi, eu recomendo que você tenha um advogado. Ah, preços, aí você vai ver com um advogado, né? Tem inclusive organizações, são várias questões para observar. E as organizações já têm os advogados, os sindicatos têm advogados, né? Então é ver, ter a visão disso, tá? Não precisa de advogado, mas se recomenda, eu recomendo que você tenha um advogado, tá? Mas não precisa, tá? A comissão não precisa a nível dela, né? Não é um requisito formal. Eu digo que é preciso no sentido de que é bom que, já que você vai a um órgão internacional contra o Estado, para você não se expor e fazer algo que deixa muito a desejar, né? E aí, senão o Estado, que tem toda a assessoria, procuradoria dele, ele vai dar um baile, né, junto com a Advocacia Geral da União aqui a nível de Brasil. Então é importante ter um advogado, digo mais, que tenha conhecimentos precisos, como talvez alguns dos colegas que estão assistindo aqui a esse vídeo. Então, mas na regra formal, a comissão não exige a representação por um advogado ou advogada na apresentação e tramitação de petição. Outro questionamento é: a apresentação da petição, ela tem algum custo econômico? Não tem custo. Os procedimentos da comissão são gratuitos. Não é bom a questão de acesso. Que você deve estar perguntando também o que a petição deve incluir, né? Daí, a questão da formalização de fazer uma petição. Ela deve incluir os dados das supostas vítimas e de seus familiares, os dados da parte peticionária, como nome completo, telefone, endereço e e-mail, a questão da qualificação, a descrição completa, clara e detalhada dos fatos alegados, que incluam quando e onde ocorreram, bem como o Estado considerado responsável. Também a indicação das autoridades estatais que se consideram responsáveis, os direitos. Veja que dentro dessa perspectiva, por mais que seja, por exemplo, no caso uma denúncia contra a República Federativa do Brasil, mas quem foi a autoridade? Foi o presidente especificamente que fez? Foi um determinado membro do governo? Você vai colocar, né? O Estado vai responder e ele também, você vai colocar lá que vai ser julgado. Quem sabe se isso também não deslancha até para, com essa condenação, ir para o Tribunal Penal Internacional, que vai contra essa pessoa especificamente, né? Então, também colocar os direitos que se consideram violados, se possível. Se possível, por que ele está dizendo? Porque às vezes você não é do direito, não é advogado e não vai saber. E tendo advogado, você vai melhor colocar isso, né? Ver os tratados e colocar aí a jurisprudência da corte para juntar isso aí. Colocar as instâncias judiciais ou as autoridades do Estado a que se recorreu para buscar resolver as violações alegadas, a resposta que as autoridades estatais deram, em especial aos tribunais judiciais, se possível cópias simples e legíveis dos principais recursos interpostos e das decisões judiciais internas e outros anexos considerados aí pertinentes, como depoimentos de testemunhas, ou seja, não precisa autenticar, você vai colocar e dar fé, né? Dizer que os documentos foram daquele jeito, que quando eles forem investigar, eles vão fazer com que o Estado demonstre se eles são verdadeiros ou não, né? Também a indicação de se a petição foi apresentada a outro organismo internacional com competência para resolver os casos. Falei há pouco sobre o Tribunal Penal Internacional, algumas situações. E, se possível, recomenda-se a inclusão de uma lista enumerando os anexos à petição, com o objetivo de facilitar a identificação de cada situação que está sendo descrita. E quais são aí os requisitos, né, os anexos da petição, que requisitos eles devem atender, né? Estava falando
Lógico, não estava exigindo a autenticação, pode ser cópia simples, mas lógico que se for autenticado ganha mais fé. As cópias de documentos aí não requerem nenhuma formalidade, não é? Ou seja, não precisam ser certificadas nem autenticadas, basta serem cópias simples e legíveis, como eu já falei. Não é necessário enviar várias cópias do mesmo documento e caso a petição e seus anexos sejam enviados por correio postal, é preferível que essa documentação não seja colocada em pasta, nem seja grampeada, encadernada ou plastificada. Como uma regra geral, a comissão não devolve documentos enviados com uma petição. Por isso, não se deve enviar documentos originais. Faça a cópia, né? Veja o que pode mandar, por exemplo, por e-mail, né? Faça o escaneamento, já avançamos nessa questão. E para onde você deve enviar a sua petição? Embora a petição possa ser apresentada pessoalmente à comissão, isso não é necessário, pois a petição pode ser enviada por vários meios. Olha aí, e-mail, que é o cidhdenuncias@oas.org, né? Outro, né, tem o site aí, o formulário eletrônico, tem o www.cidh.org. E caso você prefira enviar a sua petição por essa via, você tem a opção de redigir a sua petição em um documento separado e transmiti-lo para o endereço eletrônico da comissão. Tem os telefones aí no site que eles vão mudar e às vezes vão mudando, mas em regra não costumam mudar não, você pode ver, né? Para o correio também tem os endereços, é só entrar no site, é em Washington, né? E se a documentação for enviada por via eletrônica, não será necessário enviar ela pela via impressa. Hoje é mais prático mandar por simples e-mail. Olha aí, o formulário de denúncias anexo a esse folheto, tem importante, né? Tem o folheto informativo que a gente está trabalhando, ele já manda, né? Já tem exemplo de formulário que você pode pegar no site também, em link específico, né? Pode ser utilizado como um guia para apresentar a petição, ou você só preenche ou você faz tal e qual, né? O Ctrl+C e Ctrl+V, mas lógico que os seus detalhes não podem ser copiados, só são seus, né? E no caso de uso do formulário, podem ser, por exemplo, adicionadas páginas que forem necessárias, né? Toda petição ou comunicação encaminhada, ela deve ser endereçada aos cuidados da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Enfim, para nós percebermos, né? Não é complexo, né? O complexo é realmente você ter direitos violados e por parte do Estado, que tem a função de lhe proteger, evitar seu sofrimento e ampliar a dignidade. Isso aí é que é triste, mas a comissão está mostrando como é fácil fazer isso, principalmente se você estiver acompanhado e amparado por alguém que tenha noções, especificamente um advogado. Isso é importante mesmo, né? E qual é o procedimento que a petição segue, né? Em verdade, você deve estar se perguntando, né? Eu devo em algum momento comparecer à sede da comissão? Né? Em regra, não é necessário comparecer perante a comissão, porque o procedimento é todo feito por escrito. Em certos casos, porém, após o início da tramitação da petição e da notificação ao Estado, a comissão poderá convocar, caso seja pertinente, audiências ou reuniões de trabalho. Hoje muitas coisas são feitas inclusive por videoconferência, né? E outro questionamento, como você vai ter a certeza de que a comissão recebeu a denúncia? Se for por e-mail, eles vão mandar a resposta. Mas em regra a comissão remete uma carta acusando o recebimento da denúncia e indicando o número de referência que lhe é atribuído. A carta ela é enviada ao endereço indicado pela parte peticionária na petição. Como eu disse, você mandou por e-mail, vai responder teu e-mail. E depois do envio da petição, né, você pode apresentar mais informações. E é lógico que pode, né, tanto que for necessário. As informações e os documentos adicionais recebidos, eles são arquivados nos autos da petição. E você deve estar se perguntando o que acontece depois que a comissão comunica aí a você o recebimento da petição. Logicamente que após esse recebimento a petição entra em etapa de estudo, vai ser protocolada, né? Vai ter um número específico que você vai ter que acompanhar como eles respondem com esse número. Quando mandar documentos, coloca esse número. E dada a quantidade de petições recebidas pela comissão, são 35 estados parte, né?
A avaliação preliminar de uma petição poderá demorar algum tempo, mas todas as petições apresentadas à comissão serão avaliadas e respondidas, né? Então, logicamente, o que vai acontecer após a avaliação? Ele faz essa avaliação preliminar e a comissão pode decidir, por exemplo. Por isso que é importante ser técnico, preciso e cirúrgico. Pode decidir não tramitar a petição, faltando elementos, né? Pode decidir solicitar informações ou documentos adicionais, manda para você. Ou pode decidir iniciar a tramitação. E nesse caso aí, a petição entrará na etapa de admissibilidade e significa que foram cumpridos os requisitos necessários para que a comissão estude a petição, mas não implica decisão alguma quanto à matéria apresentada. Ela vai analisar, não é? E significa, essa entrada, né, de admissibilidade significa que a petição apresentada será enviada ao Estado para que o Estado possa apresentar suas observações e tem início um processo de intercâmbio de informações no qual a comissão ela pode solicitar informações para decidir sobre a admissibilidade. Todas as informações apresentadas por uma das partes serão encaminhadas à outra. E depois desse intercâmbio de informações, a comissão decide se a petição é admissível ou inadmissível. Aí vai correr o processo e, sendo nos próximos capítulos, nos próximos vídeos, nós vamos ver essa saga processual, procedimental de como é que funciona lá na comissão, para você entender, tá? Então, obrigado para os que estão nos ouvindo, nos acompanhando, participando, compartilhando, né? Comentando. Muito bom estar com vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.